Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão após essa eliminação? Eu acho que hoje vai ser um vídeo mais pra gente debater sobre algumas coisas que aconteceram pós a eliminação do São Paulo, porque no momento ali, quando a gente tá fazendo um vídeo de pós-jogo, a gente tá muito no calor da emoção, e aí a gente culpa X, Y, Z, a gente fala que X, Y, Z errou, a gente fala de planejamento, a gente fala de milhares de coisas que levaram a essa eliminação, não só essa eliminação, como a eliminação na Copa do Brasil e como todas as outras que nós tivemos no ano. E realmente a gente tem que dar nome aos bois e tem que começar a cobrar quem tem que ser cobrado. E isso é um ponto para mim extremamente importante. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Júlio Casares, a gente vai falar sobre a coletiva do Crespo e vamos falar também sobre uma postagem da LDU, mas isso eu vou deixar pro final porque eu acho que não é tão relevante assim e eu acho que ali no momento teve uma questão de falta de interpretação, uma dificuldade de interpretação, mas eu vou deixar para falar no final, que eu acho que é menos importante do que os outros assuntos, mas a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre, de fato, as cobranças que estão acontecendo. Já tem algumas semanas, desde a novela com o Marcos Leonardo, que a torcida começou, de fato, em peso, a abrir os olhos referente ao trabalho do Júlio Casares. Porque eu já falei aqui milhões de vezes que os títulos mascaram muito o que é o trabalho do Júlio Casares. Então, o Paulista que ele ganhou, a Copa do Brasil que ele ganhou, que foi inédita, ele não, o elenco, como um geral, treinador, elenco, que a gente ganhou de forma inédita, e também a Supercopa, que a gente ganhou, tornando campeão de tudo aqui no Brasil, isso mascarou um pouco do trabalho ruim que ele vem fazendo. E agora, nas últimas semanas, desde a novela com o Marcos Leonardo, as cobranças começaram a se alargar de uma maneira mais geral, porque até então ele sempre sofreu muitas pressões nas redes sociais, tanto que ele quase sempre tá com o Instagram com comentários bloqueados, não é possível mandar direct pra ele. Na maioria das vezes, quando você marca ele em alguma publicação, ele te bloqueia ou ele te processa. Ele é bem acostumado a fazer isso, a querer calar jornalistas, influenciadores, pessoas que realmente cobram ele de forma mais acentuada, cobram ele da maneira que tem que ser cobrado. E nas últimas semanas, começou de fato a se alargar essa cobrança até que chegou justamente no estádio, que eu acho que é onde ele tinha mais medo. E eu preciso dizer que essa cobrança aconteceu não pela torcida organizada do São Paulo, que eu tô vendo que tem muita gente falando que a torcida organizada faz parte disso. Não foi a torcida organizada que puxou o grito de fora Casares, de vai tomar no Tranã. Não foi a torcida organizada, tá, gente? Só pra deixar isso muito claro. Quem puxou os gritos foram o pessoal da arquibancada azul, que puxaram os gritos de fora Casares, tá? E isso começou a se alargar e começou a chegar no estádio de forma mais acentuada. Eu acho que, de fato, agora isso vai mexer no ego do Júlio Casares. Por que eu falo isso? O Júlio Casares, ele é um cara que ele tem o marketing como a principal forma de lidar com essa gestão do São Paulo, com a forma de ser presidente. Ele pega muito nessa questão do marketing, ele é um cara que ele tem um ego enorme e ele, de fato, talvez na cabeça dele, ele quer ser maior do que o São Paulo. Por quê? Ele anuncia a contratação no perfil pessoal dele muito antes do perfil do São Paulo, do próprio perfil oficial, postar qualquer coisa. Ele tá sempre anunciando contratação. Ele é um cara que, se vocês parem um pouco para reparar nas redes sociais, se você é ligado em rede social, veja sempre que ele sempre posta coisa de pré-jogo. Se o São Paulo ganha, ele mantém. E aí, na maioria das vezes, se o São Paulo ganha, por exemplo, com um gol do Luciano, ele posta uma foto abraçando o Luciano. É sempre assim. Quando o São Paulo perde, ele apaga todas as postagens que ele fez. Ele pode ter feito aí, sei lá, 10 postagens sobre aquele pré-jogo. Se o São Paulo perde, imediatamente ele vai apagar todas aquelas postagens. Isso aí é comum. Ontem mesmo, ele fez diversas publicações antes do jogo e ele apagou. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ser cobrado. Ele sabe que ele vai sofrer hate. Ele sabe que a torcida vai xingar ele nos comentários. Ele sabe de tudo isso. Então ele já se antecipa e apaga tudo. Aí eu pergunto pra vocês, isso é postura de um presidente de um time de futebol, do cacife do São Paulo? Isso é postura de um cara
que responde pela instituição São Paulo Futebol Clube? Na minha cabeça, eu não tô afirmando isso, tá? Porque o Júlio Casares já vai para 5 anos de mandato. E o que a gente colecionou até agora? A gente colecionou um aumento de dívidas, porque ele praticamente triplicou a dívida do São Paulo. O São Paulo hoje figura entre os times que mais tem rombo no sistema financeiro. O São Paulo figura dessa forma. Então ele triplicou de fato esse débito que o São Paulo tem. E aí ele tá tentando FDIC, ele tá tentando empréstimos. Eu já não sei quantas vezes o São Paulo pediu empréstimo esse ano. Mas não só isso. A gente também junta ao fato de que em 5 anos ele nunca conseguiu montar um elenco decente. A gente foi campeão da Copa do Brasil com um elenco que não, honestamente, não era um elenco que se a gente olhasse, por exemplo, o Flamengo, o Palmeiras, não era um elenco que enchia os olhos, mas eles tinham raça, eles tinham vontade. E eles pegaram o Flamengo em crise, era o Sampaoli que era o técnico do Flamengo. Os caras queriam a cabeça do Sampaoli de qualquer forma, naquele momento em que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Ele nunca conseguiu montar um elenco decente. O São Paulo, na gestão dele, nunca conseguiu fazer um Brasileirão decente. A gente estava sempre figurando na parte de baixo da tabela e sempre querendo brigar por uma vaga na Sul-Americana. Nunca alçava voos maiores de ser campeão, sei lá, da Libertadores. Muito pelo contrário, a gente já tá há 20 anos sem ganhar uma Libertadores. A gente já tá há quase 17 anos, 13, 14, 17 anos sem ganhar um Brasileirão. Na última vez que a gente ganhou um Brasileirão, a gente tinha Hernanes no time, era o Muricy ainda o treinador, quando a gente ganhou um Brasileirão. Então a gente nunca mais figurou entre os caras que estão lá no topo. A gente nunca mais figurou, por exemplo, igual Flamengo e Palmeiras, que todo ano o Campeonato Brasileiro e a Libertadores sempre fica entre eles. Esse ano o Cruzeiro tá lá, tá batalhando, tá indo pra cima, tá fazendo uma grande temporada do Cruzeiro. Mas esse Brasileirão, novamente, ou vai ser do Palmeiras ou vai ser do Flamengo. E a Libertadores, mais uma vez, ou vai ser do Palmeiras ou vai ser do Flamengo. E aí o São Paulo, que foi o primeiro time brasileiro a conquistar 3 Libertadores, agora não só viu os seus rivais igualarem esse número de 3 Libertadores, como vai ver no final do ano alguém passar e alguém ser o primeiro tetra brasileiro. Porque, gente, honestamente, só uma hecatombe pra tirar esse título do Brasil. Só uma hecatombe. Porque ontem, eu concordo, o Flamengo não jogou bem. Eu assisti o jogo do Flamengo. O Flamengo brincou com a sorte. Brincou realmente com a sorte. Não jogou bem. Mas o Flamengo tem um bom elenco e eu acredito sim que vai estar na final. Assim como o Palmeiras. Principalmente quando a gente olha que o Palmeiras vai enfrentar a LDU. É meio que pra mim já tá óbvio que a gente vai ter pelo menos um brasileiro na final da Libertadores. Pode ser que o Flamengo não passe, que o Racing passe. Mas mesmo assim, na minha visão, vai ter um brasileiro. E eu acho que esse ano o São Paulo vai ver sim. Talvez até um rival se tornar tetra pela primeira vez. Mas às vezes a gente tem que deixar o clubismo um pouco de lado e ser honestos de falar que o São Paulo parou no tempo. O São Paulo parou no tempo em gestão, porque a gente é gerido por cartolas que, na minha visão, tá? Na minha opinião, não estou falando que isso acontece, para deixar muito claro. Mas na minha opinião, esses caras estão sucateando o São Paulo para fazer com que o São Paulo fique numa situação detestável e deplorável para que seja vendido para uma possível SAF, para eles se tornarem CEO dessa SAF. Eles querem acabar com o São Paulo. Colocar o São Paulo num limbo tão grande para depois ser vendido novamente a preço de banana para uma eventual SAF. É isso que acontece. E aí quando você olha, por exemplo, o Flamengo, que fez uma puta reformulação, sofreu horrores por anos, até conseguir se reestabilizar financeiramente e conseguir montar um elenco que é um elenco milionário. Tem uma folha salarial astronômica. E quase foi eliminado ontem pro Estudiantes? Quase foi. Merecia ter sido eliminado pelo que o Estudiantes jogou? Sim. Mas e aí? Não foi. Passou nos pênaltis. O Palmeiras, com a Leila Pereira, que a Leila Pereira, ela não faz o estilo do Júlio Casares. A Leila Pereira, ela critica quem ela tem que criticar, ela fala o que ela tem que falar, ela não tem medo de nada. Porque ela que
ela e a patrocinadora que injetaram dinheiro no Palmeiras. Quando a Crefisa entrou, o Palmeiras virou outro time. E só vem se reforçando cada vez mais. E em paralelo a isso, ainda achou um treinador que, mesmo que a torcida critique e fale todo ano que é a cabeça do cara, que o cara é ruim, que isso, aquilo e aquilo outro, todo ano o cara tá lá. Em, sei lá, 5, 6 anos que ele tem de Palmeiras, eu acho que 5 anos de Palmeiras, 6 anos, ele levou o Palmeiras a quantas semifinais de Libertadores? Porque se reestruturou, gente. Porque não tem cartola que tá querendo definhar o time. É por isso que o Palmeiras tá onde tá. E eu torço pro São Paulo, eu sou São Paulino, o Palmeiras é meu rival, mas a gente precisa saber reconhecer também. Esse é o problema. O São Paulo tá há anos sendo sucateado porque parou no tempo. O São Paulo parou no tempo em tudo. Em tudo. Não tem um DM que preste, não tem um refis que preste. O presidente vende cotia a preço de banana e tá querendo vender, fazer negócio lá com o tal do Marinax para vender ainda mais a preço de banana cotia por 200 milhões de reais. Sucateia a nossa base, vende as nossas joias a um Kisuke e um Fandangos e enche o time de jogadores que praticamente não trabalham e recebem valores milionários, que é o caso de Oscar, de Lucas, porque o Lucas tá passando por uma lesão. Só que se ele tá passando por uma lesão, faz igual o Caleri, não vai jogar mais esse ano, se vira, vai atrás de alguém pra suprir essa saída. Agora eu fico o tempo todo querendo jogar o cara pra jogar, querendo jogar o cara pra jogar, e ele não tem condições de jogar. O outro tá ganhando 2,5 pau pra gente não ter nem transparência de quando esse cara vai voltar. E aí a gente entra no segundo tópico que eu quero falar, que é justamente sobre a falta de transparência dessa diretoria. Porque eles lançaram, eu não sei se vocês sabem, mas não tem mais essa questão da imprensa acompanhar os treinamentos. Não tem mais. O que eles sabem é o que são informados para eles. E a gente sabe que a diretoria é mestre de plantar notícia e de fazer cortina de fumaça. A semana inteira, desde o último jogo, estavam falando. O Lucas talvez vá pro banco de reservas, o Oscar também. O Oscar treinou com elenco, o Oscar treinou com bola. Aí ontem, na coletiva, porque o Hernan Crespo, ele ficou calejado da primeira passagem dele. Porque na primeira passagem dele, ele serviu de escudo para essa diretoria. Que essa diretoria faz isso com todos os treinadores que passam por aqui. Todos os treinadores que passam por aqui. Eles sempre servem de escudo. E ele tá tão calejado que ele foi na coletiva esses dias e falou: eu não pedi o Rigoni. Só que se a diretoria me traz o jogador, eu vou usar. E ele falou na coletiva: eu não pedi o Rigoni. E ontem na coletiva, ele falou: eu não sei quem informou vocês, mas o Oscar não treinou. Treinou talvez uma vez ou outra, mas ele não treinou. Isso é um milagre para ele voltar. Ou seja, o próprio perfil do São Paulo postou notícias essa semana de que o Oscar estava treinando e de que provavelmente ele estaria no banco de reservas. Por que isso? Cadê a transparência dessa gestão? Cadê a transparência desses caras? Por que esses caras não são honestos de falar, então, a gente tá pagando 2,5 pau por um jogador, que é o super jogador, é a super estrela, a gente tá pagando caro para um jogador, porque não é a Superbet que banca esse cara, porque o próprio CEO da Superbet já falou que eles não têm nada a ver com isso. Quando a gente pediu pra Superbet bancar o Marcos Leonardo, eles falaram que eles não têm nada a ver com isso. Não é a Superbet que tá bancando o Oscar, é o São Paulo que tá bancando, que fique muito claro isso. Muito claro, é o São Paulo que está bancando. Por que não vem a público dizer exatamente o que está acontecendo? Por que não vem a público falar que o cara tá bichado? E que o cara provavelmente não vai conseguir jogar mais essa temporada, talvez jogue lá pro final, lá em novembro, lá no final de outubro. Por que não fala a verdade? Qual é a dificuldade de ser transparente? Aí manda rifa os moleques da base, porque vendeu o Ferreira, vendeu o Matheus Alves, vendeu o William, vendeu o Moreira. O Moreira acho que tá emprestado. Vendeu o Henrique Carmo para montar um time com Cédric Soares,
com Cédric Soares, para montar um time com Oscar, ganhando 2,5 pau, que quase nunca tá à disposição do São Paulo, para montar um time que a faixa de idade é de 27 para cima. Cadê, gente? Cadê a transparência? Cadê a transparência dessa diretoria? Como que eu vou ter paciência para falar, para criticar jogador, para criticar treinador, quando a gente tem uma diretoria que só faz merda, merda em cima de merda? Por isso que eu falo, a gente tem que começar a cobrar quem tem que ser cobrado. Cada vez mais, a gente tem que levar pro estádio a fúria das redes sociais. Já que ele bloqueia a gente, já que ele processa e tenta calar os influenciadores, a gente tem que levar pro estádio, porque no estádio ele não vai conseguir calar. Ele não vai chegar e mandar vocês calarem a boca no estádio. Ele vai ouvir caladinho e entender que não é todo mundo que é besta e acredita nessa gestão pífia dele. Pífia. E pra gente finalizar, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a questão do post da LDU. Pra quem não é muito antenado nas redes sociais, assim, gente, na minha visão, provocação é normal. Você ganhou, você pode provocar. Eu, honestamente, é uma coisa que não me irrita. É só algo que eu olho e falo, ah, beleza, tá bom. Passo pra frente e é isso, 3 beijos e tchau. Eu não vou ficar me importando e nem acabando com o meu dia por causa de provocação em rede social. Os caras postaram uma imagem onde tem o estádio do Morumbi, aí tem o símbolo da LDU, e aí tá escrito assim, definitivamente o Morumbi te mata. Porque, pra quem não sabe, a gente tem aquele lema em Noite de Libertadores, de El Morumbi te mata, um negócio assim, que a gente sempre usa quando os caras vêm jogar aqui, que agora também o Morumbi não tem mais força nenhuma, porque um preço de ingresso, ontem a gente teve 8 milhões de renda, um preço dos ingressos na altura que tá. Você acha que é torcedor? Você acha que o torcedor que vai lá é torcedor que grita a plenos pulmões? Vocês realmente acham que é? Duas organizadas que não se batem, aí fica um tambor pra lá, um tambor pra cá e ninguém entende o que tá sendo cantado no estádio, porque isso aí já vem sendo falado há 1 milhão de anos, sobre a dificuldade que a gente tem de entender quem que a gente tem que acompanhar, porque a Independente canta uma coisa, a Dragões canta outra coisa completamente diferente e as duas não se unem nunca. Então, assim, complicado, né? Então, a gente tem essa questão aí de Morumbi te mata. E aí, a LDU fez essa postagem. A equipe do Nacional do Uruguai emitiu uma nota, um comunicado. Para quem não sabe, quando a gente foi jogar contra o Nacional, que eles vieram aqui, teve toda aquela questão trágica do esquerdo, que ele acabou falecendo, teve uma arritmia em campo e acabou falecendo. O Nacional postou uma nota que falou: nós do Clube Nacional rejeitamos enfaticamente a mensagem nas redes sociais publicada pela Liga de Quito. Mensagens desse nível tocam em um tema muito doloroso, tanto para a nossa instituição, para o São Paulo, quanto para o São Paulo e para o futebol sul-americano e mundial. Entendemos que essas mensagens atentam contra o trabalho conjunto que todos os clubes realizamos pela erradicação da violência em nosso esporte. Foi isso que eles postaram, eles entenderam isso como uma ofensa do tipo, realmente o Morumbi te mata mesmo, tanto que teve um jogador que morreu. Eu não interpretei dessa forma, tá? Eu interpretei mais como uma zoação do tipo, o Morumbi te mata, mata tanto que quem morreu foi o São Paulo, que é a LDU que passou. Eu entendi mais como uma provocação nesse sentido do que qualquer coisa relacionada a um incidente que aconteceu com o esquerdo. Mas eu entendo o Nacional de fato se posicionar. Porque realmente falar dessa questão do El Morumbi te mata, coisas assim, eu acho que podem tocar num tópico sensível pra eles e tá tudo bem também eles interpretarem dessa forma. Mas eu vi muita gente pedindo um posicionamento do São Paulo. Eu acho que na minha visão não é necessário um posicionamento. É importante dizer que depois dessa nota publicada pelo Nacional, a LDU acabou apagando a postagem, mas eu não acho que o São Paulo tenha que se posicionar, porque pra mim não foi nesse sentido que eles quiseram. Claro que eles poderiam zoar de diversas outras formas e eles escolheram justo essa, mas eu não acho que foi nada relacionado ao que aconteceu aqui com o esquerdo. Honestamente, eu acho que não teria um time tão podre pra fazer uma postagem nesse sentido. Eu acho que foi mais do tipo, mata tanto, sabe? Mata tantos adversários que quem morreu foi o São Paulo. Sabe, eu interpretei mais dessa forma. Eu vi a postagem na hora que foi feita, eu interpretei mais dessa forma do que qualquer outra coisa. Mas deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês
concordam com essa questão do nacional, e também deixem aqui nos comentários o que vocês acham do que a gente abordou no vídeo de hoje sobre o Júlio Casares e as mentiradas aí que ele tá sempre tentando vender pra gente.